Vamos seguir falando sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, agora com o jornalista da Gazeta do Povo, Luiz Kawaguchi, mais uma vez com a gente aqui no Fast News. Bem-vindo, Kawaguchi. Autoridades da Rússia anunciaram a retirada em grande escala de 18 cidades na região de Zaporízhia. Os russos estão se retirando da região sem lutar ou, na verdade, eles se preparam para uma fase ainda mais violenta da guerra? Kawaguchi, boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, telespectadores. Esse é um grande mistério que surgiu hoje. Nenhum analista ainda conseguiu descobrir de fato o que está acontecendo. São 18 cidades que ficam nessa província que é chamada de Zaporízhia. Ela era uma das províncias mais centrais, na verdade ela fica no sul do país, só que se a gente considerar o território que a Rússia ocupou dentro da Ucrânia, ela fica mais ou menos na região central dessa faixa que a Rússia ocupou. Chama Zaporízhia, é uma província bastante grande ali no sul da Ucrânia. E o que a gente chama de zona zero, que é a linha de contato entre os exércitos russos e os exércitos ucranianos, todas essas 18 cidades ficam nessa linha de contato. E o que começou a ser divulgado hoje, tanto por autoridades ucranianas quanto pela agência de notícias TASS da Rússia, é que essas pessoas civis, pessoas comuns, estão recebendo ordens para sair das suas casas e deixar esses vilarejos. A gente não sabe exatamente ainda o que está acontecendo. Pode ser que a Rússia esteja querendo realmente abandonar essa região, se retrair para áreas que ela possa se proteger de uma forma mais fácil, ou seja, ela pode estar temendo já a contraofensiva ucraniana que estaria prestes a acontecer, segundo autoridades aí dos Estados Unidos. Isso aconteceu, por exemplo, no ano passado, quando os ucranianos se prepararam para conquistar a cidade de Kherson, que fica ali no sul da Ucrânia também. Então, o que a Rússia fez? Ela começou a concentrar tropas ali, mas viu que não ia ser suficiente para segurar a contraofensiva ucraniana e eles retiraram essas tropas para posições mais seguras. A Ucrânia acabou entrando na cidade sem resistência. Pode ser que isso esteja acontecendo de novo. Por quê? Porque esse ponto, exatamente da onde as pessoas estão sendo retiradas, é lá que os analistas acreditavam que aconteceria essa grande contraofensiva ucraniana. A ideia dos ucranianos seria dividir o território que os russos conquistaram em dois, para que fique mais difícil aí para os russos movimentarem recursos entre uma parte e outra das terras que eles conquistaram. Só que também tem outras hipóteses nisso. A Rússia já fez, por exemplo, diversas movimentações ilegais de população, que eles chamam de russificação, ou seja, eles tiram os habitantes ucranianos que não concordam com a ocupação daquela região, mandam para regiões dentro da Rússia e colocam russos ali dentro para depois falar para a comunidade internacional, não, aquilo ali era só formado de russos que estavam, na verdade, querendo ser libertados. É uma prática que, inclusive, é considerada crime de guerra. Então não dá para saber exatamente o que a Rússia vai fazer. Eles podem, inclusive, estar planejando bombardear de forma muito pesada aquela região, o que seria muito complicado para aquela população civil. Eu tive exatamente ali no começo do ano passado, em abril, inclusive foi uma das épocas mais perigosas, pelo menos para mim, ali eu e minha equipe ali acabamos sendo alvos de diversos bombardeios. Aquela região, ela é volátil desde o início da guerra. É uma área muito sensível para os russos e que os ucranianos vão tentar conquistar a qualquer preço, Brown. E naquela região de Zaporízhia também fica a maior usina nuclear da Europa, que volta e meia, volta aqui ao noticiário, né, Kawaguchi, entra em estado de emergência por causa justamente dos bombardeios, só que dessa vez a ameaça era o rompimento da represa que alimenta as bombas de água da usina, é isso? É isso aí, o telespectador talvez se lembre que no começo do ano passado, logo depois que começou a invasão russa na Ucrânia, teve aí um grande alarme, uma grande preocupação, porque as forças russas conquistaram essa usina nuclear e inclusive bombardearam partes dessa usina nuclear, e aí tinha-se o medo de um grande acidente nuclear.
Depois, com o tempo, a gente foi sabendo que a usina ela tinha proteções, ela tinha uma espécie de redoma, ou várias redomas, que protegem os seus diversos reatores nucleares de ataques de mísseis, por exemplo. Então, dizem que essas redomas conseguem aguentar até a queda de um Boeing em cima delas sem destruir o reator nuclear. Só que tem um problema. Esses reatores nucleares eles precisam ser continuamente resfriados com água. Então, a preocupação passou a ser que tinham bombas movidas a energia elétrica que faziam esse resfriamento. Então, a preocupação passou a ser que essas bombas fossem destruídas ou que faltasse energia elétrica para que essas bombas funcionassem. E agora a preocupação mudou. Quando foi construída essa usina nuclear, foi criado também um dique, uma represa de água para acumular a água do rio Dnipro, que era usada para resfriar esses reatores nucleares. Não é um nem dois, são mais de 10 reatores. Então, eles precisam de uma reserva muito grande de água. E agora, a ameaça é que esse dique se rompesse e alagasse diversas cidades ali na região. Isso aí já chegou a ser, a Rússia já chegou até a ameaçar fazer esse alagamento de forma proposital, chegou a acusar a Ucrânia, e dessa vez o nível de água do dique ele passou muito mais do que ficou muito mais alto do que o limite aceitável. Então tinha um risco real dele transbordar e ter um desastre muito grande. Mas hoje a autoridade russa, que controla ali a região, diz que o nível de água começou a baixar e por isso é muito provável que não ocorra esse acidente. Inclusive é muito próximo dessas cidades que estão sendo retiradas, que estão sendo evacuadas, que a população está sendo retirada. A área que está sendo evacuada é muito maior do que a área da usina, então não dá para a gente atribuir diretamente ao risco do rompimento da barragem, mas pode ser um dos fatores que esteja levando também à retirada dessa população. Ainda é cedo para a gente chegar a conclusões definitivas sobre isso, Brown. E no leste da Ucrânia, o líder do grupo de mercenários Wagner anunciou que pode se retirar do campo de batalha por falta de munição. Será que é verdade ou pode ser um blefe, Kawaguchi? É isso como como a Jovem Pan trouxe agora na reportagem, há uma reclamação do Yevgeny Prigozhin, que é o dono desse grupo de mercenários, falando que está faltando munição. Mas, na verdade, não é bem assim. Eles estão usando, por exemplo, muito mais munição do que os próprios ucranianos, numa taxa de 3-1. E eles estão usando mais munição do que as tropas regulares russas. Eles estão usando uma quantidade. Quando a gente fala de munição, não é necessariamente só aqueles tiros de fuzil, de pistola. A gente está falando em bala de canhão. Então, o Prigozhin está falando que quando ele diminuiu o número de balas de canhão que ele está utilizando, o número de combatentes dele que começou a morrer aumentou 5 vezes. E ele não consegue suportar tantas perdas. Só que mesmo assim ele usa muito mais armas, muito mais munições, ele é um grupo militar privado, do que as tropas regulares da Rússia. Então tem também um fator político, um componente político. Existe uma briguinha aí entre os comandantes militares da Rússia e esse Prigozhin, que é um político. E eles estão querendo diminuir a influência dele. Como Prigozhin não conseguiu conquistar a cidade de Bakhmut, está há meses lá tentando e não conseguiu, talvez os comandantes militares russos estejam tentando isolá-lo e fazer com que ele perca aí seu prestígio político e que os comandantes militares russos ganhem prestígio político. Mas isso não pode ser tratado só como uma guerra, uma questão política, porque a cidade foi completamente destruída. Muitas pessoas morreram, só de russos ali morreram mais de 20 mil só nesse ano. E a população civil, os que não conseguiram fugir, aí muitos deles morreram também. Então, convido até o telespectador que quiser ver algumas imagens de como que ficou Bakhmut ou como que ficaram cidades ucranianas que foram atacadas pela artilharia russa, e aí você tem escolas, supermercados arrasados. São imagens muito fortes que não dá para a gente mostrar aqui na TV, mas eu coloquei ali no meu Instagram, que é Kawa Repórter, @KAWA Repórter, tudo junto. Quem quiser dar uma olhada, mas já alerto que são imagens bem fortes. Vale a pena, tem muito conteúdo interessante, @Kawa Repórter, é o perfil do Luiz Kawaguchi, por lá você pode acompanhar
todas as informações, as atualizações sobre a guerra na Ucrânia, minuto a minuto. Valeu, Kawaguchi, obrigado mais uma vez pela participação. Bom final de semana para você, até semana que vem. Obrigado, boa noite.